Paz e graça, igreja. Deus abençoe a noite dos irmãos. Eu creio que mais uma noite o Senhor vai falar grandemente nos nossos corações. Antes de entrar na palavra, queria dar um testemunho. Até falei uns dias atrás, né, acho que foi na minha última ministração, a respeito de uma luta que eu estava vivendo, que eu estava atravessando, uma luta familiar. E eu imaginava chegar aqui e dar um outro testemunho. Eu imaginava chegar aqui e dar um testemunho muito diferente do que eu vou dar. E aí eu vejo como Deus nos surpreende a cada batalha, a cada luta que nós atravessamos. Sempre o Senhor, com o cuidado dele, nos mostrando a direção certa a tomar, né? As decisões não são tomadas pelo que achamos ou pensamos, mas quando elas são tomadas pela direção do Espírito Santo, tudo nos surpreende, né? Porque foge ao que é natural. As coisas de Deus, elas são totalmente diferentes das coisas do ser humano, do homem, né? Carnal. Então, eu imaginava realmente que falaria outras coisas. Quando eu trouxe a mensagem aqui, eu falei muito de luta, né? Falei de medo, de algumas coisas que quando a gente atravessa uma luta, um deserto, a gente acaba se deparando com o medo, né? Com a aflição. Eu preguei sobre isso e falei, eu vou dar o testemunho dessa luta porque eu creio que Deus já me deu a vitória sobre ela. Mas realmente não imaginava que seria esse tipo de vitória, né? E o inimigo, ele é muito sujo, gente, principalmente quando a gente está agradando a Deus. Quando a gente está fazendo algo que não está buscando os nossos interesses, mas o interesse de Deus, o interesse do reino de Deus. Porque é muito diferente de quando você vem na igreja, de quando você busca a Deus, buscando melhoria somente para a sua vida, buscando que você venha ter uma vida melhor, que você venha ter os seus objetivos alcançados, e isso é uma coisa. Agora, quando você vive para a obra de Deus em prol, em função de ver vidas sendo resgatadas, transformadas e libertas, você pode esperar o levante. Você pode esperar o levante porque ele é certo. Só que nós nunca sabemos como ele vem. Então o levante que veio na minha vida nesses últimos dias foi tão grande que realmente o inimigo queria, assim, rebentar comigo. E eu só fui perceber isso depois de tudo acontecer e o Senhor realmente abriu os meus olhos e falar, olha o que poderia ter acontecido se você não estivesse na minha direção. Se você não estivesse sob os meus cuidados, algo muito pior poderia ter acontecido. O inimigo queria escandalizar a minha família, queria me escandalizar diante da igreja, ele queria fazer eu voltar no velho homem, ele queria fazer eu de alguma forma fazer justiça com as minhas mãos, com o meu próprio entendimento e me envergonhar dentro desse entendimento. Eu, sem perceber, um dia, ali, fui corrigir a minha filha ali no quarto, que ela tinha deixado uma bagunça lá, eu fui corrigir ela e tomei o telefone dela. E na mesma noite ali, mandaram uma mensagem para ela, e eu fiquei muito assustado na hora, mas ao mesmo tempo não dei tanto a ênfase assim, porque eu achei que era algum amiguinho da escola, algum namorico, que ela está nessa fase mesmo de, né, desses negocinhos de namorico de escola e tudo, apesar de ser uma criança e a gente lutar contra isso, mas o mundo que a gente vive hoje, a gente não pode, né, acontece mesmo. E aí eu fiquei assim, né, falei, vou conversar com essa pessoa como se fosse ela. E conversei com a pessoa e depois fui descobrir que não se tratava de uma criança igual a ela, mas sim de um homem já casado, um pai de família, não sei se é pai, mas um homem de família, casado, se transparecia ali, até no trabalho dele como homem de Deus, apresentou para ela que era um diácono na igreja, e eu fiquei muito assustado porque esse cara, ele estava no meu bem dizer, dentro do meu lote. Ele estava, tem uma construção do lado da minha casa, e esse cara estava trabalhando nessa construção. E da construção ele começou a aliciar ela pela janela
e começou a conseguir entrar na mente dela a ponto de pegar o telefone dela, passando para ela que era amigo, que queria somente fazer uma amizade, e ali começou uma conversa, e isso foi trabalhando na mente dela, foi entrando na mente dela, não sei a que ponto, né? Mas depois eu conversando com esse cara pelo telefone, eu vi que esse cara, ele era realmente um pedófilo, uma pessoa que tinha más intenções, mas se vocês verem como que esse cara tratava bem ela, ele não sabia que era eu que estava conversando. Eu me passando por ela, ele me tratava assim, tratava, no caso, ela com um carinho, mas com um amor, com uma coisa que era de espantar. E aí eu fui dando linha, até que eu vi que a coisa foi assim, tomando outros rumos, né? Que era a intenção dele com ela. Ganhar a confiança dela, ganhar a atenção dela, para depois partir para outros rumos. E eu fui muito frio com isso, porque você lidar com uma pessoa ali que está aliciando a sua filha, você ficar conversando e vendo ali as coisas que ele fala, as coisas que ele... Assim, foi muito difícil para mim lidar com isso, né? Mas há pouco tempo atrás eu tinha orado a Deus pedindo domínio próprio. Pedi a Deus que me desse domínio próprio, porque eu sei que é um fruto do Espírito que me dá a condição de vencer muitas batalhas quando Ele está, né, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando você tem domínio próprio, você não fala besteira, você controla o seu olhar, o seu falar, você controla os seus sentimentos, a sua explosão, você controla a sua vida, você se controla, né? Então eu pedi a Deus domínio próprio e Ele me permitiu passar por essa luta. E essa luta me ensinou muito, mas muito, muito, muito mesmo. A ponto de me ensinar o que eu, assim, nem imaginava aprender por agora, né? Mas o que mais me marcou foi o cuidado de Deus para comigo, com a minha família. Eu procurei as autoridades, fui à polícia, tentei de todas as formas que você imaginar resolver a situação. A polícia, infelizmente, eu vi uma impunidade, eles não fizeram nada que eu esperava que eles fizessem. Então, assim, depositei a minha confiança ali e fui totalmente frustrado, né? E o Senhor começou a falar no meu coração que não era para me esperar nada do homem. Não era para me esperar nada do homem. Ele estava cuidando, Ele estava pelejando por mim, que eu tinha que confiar mais nele. Olha para vocês verem, eu estou em cima do altar pregando a palavra para vocês e o Senhor falando comigo que eu tinha que confiar mais nele. Isso mostra que não importa se você é um pregador, se você tem tanto tempo de... Nós precisamos aprender a cada dia. Não é porque eu estou aqui que eu sei algo, que eu sou melhor, não. Eu preciso aprender a cada dia, eu preciso ser lapidado a cada dia, só que tem lapidações que são tremendamente fortes, né? Assim, pega no nosso ponto fraco, pegou no meu Isaac, mexeu com a minha filha, mexeu com a minha família, de uma forma assim, ele veio com muitas estratégias ali para me laçar mesmo. E aí eu vi que assim, eu tinha que fazer alguma coisa. E o inimigo jogando dardos inflamados a todo momento para mim fazer justiça com meus próprios braços. Tá vendo? A polícia não faz nada. Se você não fizer nada, você não vai ter paz. Você não vai conseguir trabalhar. E a todo tempo, o inimigo soprando dardos inflamados no meu ouvido para mim realmente fazer besteira, para mim agir no meu orgulho, para mim fazer justiça com as minhas próprias mãos. Passou 1000 coisas ruins e terríveis na minha mente. Porque, infelizmente, eu tive um passado a qual eu resolvia as coisas na força do meu braço. Eu achava que um homem com um revólver na mão, ele resolvia qualquer parada, qualquer problema, né? Eu tive essa mentalidade um dia. E isso começou a querer voltar na minha mente, começou a me fazer esquecer das promessas de Deus e do cuidado de Deus com a minha vida. Inclusive do versículo que transformou a minha vida, que é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Tudo tem propósito.
E tudo vai cooperar para o bem se você realmente ama a Deus. Então você que segue a Deus, ama a Deus, vive a vontade de Deus, se põe na brecha, faz tudo para agradar a Deus, descansa no Senhor, que qualquer peleja Ele vai fazer cooperar para o bem. E dentro desse testemunho, eu fiquei assim muito impactado, porque hoje eu vou trazer uma palavra até que fala em relação a isso. Como que Deus me deu a vitória? Eu comecei a jejuar por esse cara, jejuar pela minha vida, para Deus me dar a capacidade de entender e compreender o que Ele queria me ensinar com isso. Então eu comecei também a usar as armas espirituais. Eu não fui só para a força do meu braço, eu fui também para o lado espiritual. Eu jejuei por essa causa, eu comecei a orar a Deus, jejuar. Falei, vou pagar um preço pela vida desse cara. Ou Deus tira ele do meu caminho, ou eu vou ter que tirar. E assim, foi uma revolta muito grande, irmãos. Foi muito intenso o que eu vivi. A Gisele também, nossa família, assim, passou dias difíceis ali. Só que, logo após, eu sabia também que Deus traria o refrigério, traria a vitória. Eu não sabia como. Eu achei que eu ia lá na delegacia, que nós ia armar uma cilada para esse cara, ia pegar ele, eu ia vir atrás das grades. Essa era a visão. É a visão natural de quem está sendo injustiçado. A gente quer ver ele pagar, né, pela justiça o que ele está cometendo. Fato. Essa é a nossa visão. Mas Deus me levou além. Deus me levou a amar e compadecer dessa vida. Talvez vocês podem imaginar assim, mas isso é loucura. Eu me recordo no dia que eu saí para ir para a delegacia, com aquela fé que ia dar tudo certo, ele estava lá na porta, lá, mexendo nos tijolos lá, eu passei assim, olhei para a cara dele, naquele momento eu comecei a me compadecer dele, porque naquele momento de eu olhar para ele, eu falei, esse cara vai sofrer demais. O que ele vai passar na cadeia, ele não sabe o que ele plantou, o que ele está plantando. Porque eu convivi com pessoas que foram estrupadores, que fizeram barbaridades e sofrem demais numa cadeia. Isso quando não morre, mas sofre muito. Tanto na mão da polícia, quanto na mão daquele que está ali pagando a sua sentença. Ele sofre muito, não é pouco não. E eu comecei a lembrar. E eu falei, esse cara vai sofrer demais. E ao mesmo tempo o inimigo falava, o que é dele está guardado, soprava no meu ouvido. O que é dele está guardado. E aí eu fui totalmente frustrado ali. Fiquei revoltado com como que receberam, não deram nem muito crédito, mas depois também Deus começou a me fazer entender por que eles não deram crédito. Tinha mais de 20 pessoas lá durante as vezes que eu fui lá, com a mesma situação. É um atrás do outro, gente. Então, que isso sirva para cada um aqui. Se você não tem filho pequeno, mas tem conhecidos, vizinhos, amigos, parentes, que esse testemunho chegue até eles e que vocês fortaleçam a fé dessas pessoas e a vigilância dessas pessoas. Por quê? Porque o inimigo está trabalhando e ele está indo aonde ele sabe que é o futuro da nação. Porque uma criança abusada, uma criança quando ela passa por situações assim, ela carrega isso às vezes para a vida inteira. Isso reflete, traz consequências na vida. Só que graças à misericórdia de Deus não foi nada consumado com a minha filha. Ele não conseguiu o êxito, mas porque eu acredito o cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. E aí, quando eu estava ali, né, conversando com um amigo que também me propôs me ajudar, e nós tentando ali de alguma forma achar uma saída, fazer alguma coisa, e não esperava que isso viesse ficar impune. A minha mente é, isso não pode ficar assim, isso não pode ficar impune, né? Aí Deus usa uma bênção de Deus na minha vida ali, né? Deus usa a nossa irmã Bevimar para a honra e glória do Senhor. E a irmã Bevimar, uma certa, acho que foi de manhã, né, Bevimar, me mandou uma mensagem com uma oração. E assim, foi algo muito sobrenatural, mas muito sobrenatural.
Quando eu recebi aquela oração e aquela oração começou a falar no meu coração, eu comecei a ser tomado dentro do meu carro pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que me fazia mal, que estava me empodrecendo por dentro, me fazendo ressuscitar o velho homem, me fazendo ter sentimentos ruins dentro de mim, aquilo começou a cair por terra, começou a bater em retirada. E eu fui tomado, igreja, só de falar eu arrepio, eu fui tomado de uma forma tão grande, que o Senhor trouxe a paz no meu coração. O Senhor me trouxe a confiança novamente, o Senhor me deu a capacidade de perdoar verdadeiramente esse cara, de não querer mais fazer nada. Gisele me perguntava, mas você não vai fazer mais nada não? Ao mesmo tempo que o homem, ser humano, falava, não, eu vou fazer alguma coisinha, o Espírito falava, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, confia no Senhor, dele é a vingança, Ele é o juiz. Porque chegou a ponto de eu querer sentenciar a vida daquele cara. Ou seja, se eu tiro a vida desse cara, com certeza ele ia para o inferno. E eu estava mandando essa alma para o inferno. Então eu estaria sentenciando a vida dele, me colocando no lugar de Deus. Nós não temos esse direito. E naquele momento que eu fui tomado, que veio essa paz sobre meu coração, eu logo mandei uma mensagem para esse amigo meu, e ele também sentiu a mesma presença onde que ele estava. A revolta que ele estava também foi embora. A paz que eu recebi, ele recebeu lá também. Ele falou, não tenho o que falar. Eu não consigo falar, mas conta comigo para o que você precisar, eu estou aqui. Mas naquela hora Deus trouxe paz no nosso coração. E Deus usou uma pessoa que tem se colocado na brecha. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, dentro dessa mensagem. Então, meus irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por momentos revoltantes. Mas lembra das armas espirituais. Jejue, ore, se humilhe na presença de Deus, busque entender, mas nunca devolva o mal com o mal. Nunca tente fazer justiça com as tuas próprias mãos. Nunca se deixe levar para o seu próprio entendimento, pela sua própria vontade, porque senão você vai fazer com que essa cilada, ela venha ter êxito sobre a sua vida. Mas se você olhar para o Senhor, se você continuar fazendo a obra, eu até falei aqui, eu podia falar assim, eu não vou pregar hoje não vou fazer sopa não vou fazer as coisas de Deus não, vou ficar mais... Eu podia fazer tudo ao contrário, mas não, eu até falei aqui na última mensagem, mesmo passando por luta, eu vou cumprir com o meu chamado, com a minha obrigação, eu vou continuar fazendo a obra, mesmo triste, mesmo cheio de... Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. E essa atitude minha, eu acredito que também Deus vê e Deus honra. Porque o inimigo queria realmente me parar, igreja. Uma hora dessa não era para mim estar aqui falando com os irmãos, de repente eu estar dentro de uma cadeia novamente. Então a cilada foi muito grande, mas a vitória do Senhor também foi muito grande. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e eu com toda sinceridade, eu não sinto mais nada. Hoje eu sinto misericórdia desse cara. Já eu peço a Deus que realmente abra os olhos dele, que arranque esse principado, essa potestade, que está usando a vida dele como uma marionete para fazer atrocidades. Ele não tem ciência, a pessoa vai falar, tem sim, é sem vergonha isso. No mundo espiritual ele não tem ciência do que ele está fazendo. Ele pode ter no mundo carnal, mas no mundo espiritual ele não tem ciência do que ele está plantando. Ele não conhece o inferno, ele não conhece o céu. Por mais que esteja dentro de uma igreja, ele não conhece o céu e muito menos o inferno. Mas eu tenho orado a Deus para que ele venha conhecer, para que ele tenha os olhos abertos. Porque eu creio que, esses dias até orei no monte, quem estava no monte comigo viu, eu orei pelo mais vil pecador, por aquele que nem a pessoa que às vezes está dentro da igreja tem prazer de orar e não quer orar, porque sabe que as coisas que ele faz são diabólicas.
independente do grau do pecado, nós temos que nos compadecer dessa alma, dessa vida, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, por mais atrocidade que você vê um rapaz passar na televisão, na reportagem, falando que esse cara fez atrocidades, que esse cara fez isso, aquilo, e é revoltante escutar aquilo. De em vez de você se revoltar, ore por essa pessoa, jejue por essa pessoa, pague um preço, porque Jesus morreu não foi só para bonzinho, não. Jesus morreu foi para qualquer um pecador, seja grande ou pequeno. Jesus morreu foi por todos. E nós, como servos do Senhor, devemos também seguir as pisadas de Jesus, orar por todos, jejuar por todos, pagar um preço por todos, se colocar na brecha por todos, até por aquele que tenta tocar no que é mais precioso da gente. Não deixe a ira tomar conta da sua vida, mas coloque sempre as causas, as suas petições diante de Deus, sempre buscando entendimento. O que essa luta vai me ensinar? O que esse deserto quer me ensinar? Onde ele quer me lapidar? E você vai aprender e vai se fortalecer a cada luta, em nome de Jesus. Amém? Então que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Louva a Deus pela sua vida, viu, minha irmã Bevimar? Te amo muito e que Deus continue te usando de uma forma sobrenatural, porque é assim que Ele te usa. Glória a Deus. Isaías 58. Glória a Deus. Esse é o texto que nós vamos alimentar. Eu vou estar lendo somente um versículo aqui, porque o testemunho já tomou um tempinho, né? E esse capítulo, ele fala de um jejum que agrada a Deus. Ele fala de um sacrifício que agrada a Deus. E dentro desse sacrifício, tem muitas coisas que realmente nós temos que fazer. Tem muitas pessoas que estão jejuando, que estão fazendo o sacrifício. Isaías 58. Tem muitas pessoas que estão jejuando, que estão pagando um preço, mas estão apontando o dedo, estão defamando o seu próximo, estão na mentira, estão vendo o necessitado, faminto e virando as costas, e fingindo não está acontecendo nada, estão longe da vontade de Deus, mas estão jejuando, estão oferecendo sacrifício, está vindo aqui dando dízimo e dando oferta. Nós sabemos que o Senhor, Ele contempla todas as nossas atitudes, Ele sonda o nosso coração, e Ele sabe aquilo que ninguém sabe. Nós podemos escolher caminhos que ninguém perceba, mas o Senhor sempre está atento às nossas escolhas e às nossas atitudes. Os olhos do Senhor nada passa. Então não adianta a gente, às vezes, se sacrificar por um lado e ser desobediente, e não ser piedoso, não ser misericordioso, não exercitar aquilo que a palavra nos pede. O texto aqui vai falar de algumas coisas que nós temos que fazer para que o jejum ele tenha realmente sentido e para que ele seja aceito, né? Mas não é disso que eu quero tratar hoje. Eu só estou te dando uma pincelada no contexto para vocês entenderem em relação à promessa que eu vou trazer aqui, logo após ele falar desse jejum que agrada a ele. Primeiro ele fala do jejum que não agrada, depois ele mostra o jejum que agrada, e depois ele vem com a consequência de fazer a coisa certa. A consequência de fazer a coisa da maneira que está sendo agradável aos olhos do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia tem consequências, sejam boas ou ruins. Todo propósito que você faz, o propósito que você fez hoje de sair do seu lar e vir ouvir a palavra, ele tem consequências na sua vida. O propósito daquele que escolheu ir para uma balada de vez vir para a igreja, ele tem uma consequência na vida. Tudo
gera consequências, boas ou ruins. E mesmo aquele que não foi na balada, mas que resolveu ficar deitado, vendo uma televisão, ele tem também consequências. Tudo tem consequência. E a consequência de fazer a coisa certa é muito boa, porque as promessas são maravilhosas e lindas, para que nós venhamos desfrutar dessas promessas. E o texto aqui vai falar, Isaías 58, 12, versículo 12. Eis aqui uma promessa maravilhosa. Diz assim, ó: e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Amém? Tem alguma outra tradução aí de algum irmão? Amém. Tem uma tradução aí também que vai falar sobre brecha, reparador de brechas, né? Não sei quem tem, do irmão aí tem? Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Glória a Jesus. Você pode saudar essa palavra com a salva de palma? Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és poderoso. Glória a Jesus. Pai, que seja feita aqui a tua vontade, Senhor. Que o Senhor prepara cada coração como uma terra fértil e que esse coração possa ser um bom receptor da tua mensagem. Nos dá entendimento, sabedoria, e que esta palavra, meu Pai, ela esteja gravada no nosso coração. Que ela seja escudo durante, meu Pai, as artimanhas, meu Pai, durante os ataques, durante, meu Pai, as tentativas do inimigo de tentar nos derrubar. Que essa palavra não seja defesa, não seja remédio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o texto aqui, igual eu disse, vai falar de consequência de fazer a coisa certa, de ser uma pessoa piedosa, de ser uma pessoa que se compadece da dor do próximo, de ser uma pessoa que não vive apontando o dedo, não vive vendo defeito nos outros, mas que procura ajudar esta pessoa, que procura, né, de alguma forma ser luz na vida dessa pessoa, né, que tem realmente compadecido da necessidade do próximo, em todos os sentidos. Quando você faz isso, o seu jejum é agradável a Deus. O seu sacrifício é agradável a Deus. Porque Deus, Ele deixa bem claro nas mensagens dEle, na Bíblia, que o que Ele quer de nós é que sejamos misericordiosos. Que tenhamos na nossa vida compaixão. Que tenhamos na nossa vida amor. Porque não adianta ter a religião, ter uma fé que não é testificada com essas obras. Com a obra de misericórdia, de piedade, de compaixão ao próximo. A nossa fé verdadeira é testificada quando isso está presente no nosso dia, quando nós vemos a necessidade da pessoa e nós estamos ali querendo servir esta pessoa. Servir esse que está faminto, esse que está perdido. Gente, o que tem de gente perdida nesse mundo, andando como cego, andando assim, ó, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, passando por momentos difíceis que tira a pessoa, assim, totalmente do normal, do natural, a pessoa fica realmente desnorteada. Por isso tanto suicídio, por isso tantas pessoas tentando se matar, tentando resolver as coisas na base da pancada, na base da sua própria força. Porque realmente lhe falta direção, lhe falta luz,
lhe falta a verdade, lhe falta o conhecimento dessa verdade. Mas como que essa pessoa vai adquirir isso se eu não me compadecer e não se dispor e não me colocar na brecha? O Senhor Jesus, ele veio a essa terra para quê? Para ser um homem religioso? Para ser um homem que falava somente, né, dos seus interesses? Que buscava somente os seus interesses? Não, ele deixou bem claro que a missão dele aqui não era ser servido, mas era servir. E olha que ele tinha todo o direito, ele tinha toda a autoridade para ser somente servido. Mas ele quis ser exemplo. Jesus precisava passar pelas águas, aos nossos olhos, mas ele é o nosso exemplo, a nossa referência, a nossa direção, ele é o caminho. Então ele faz dele uma pessoa como você, como eu. Ele faz dele uma pessoa que está ali pronta a servir, a pagar um preço, a se colocar na brecha, a lutar, a se sacrificar e a dar a sua própria vida em resgate de muitos. E é isso que ele quer que nós também entendamos e venhamos praticar, venhamos viver. Porque hoje o ser humano vive para os seus próprios deleites, mas os filhos de Deus vivem para o reino de Deus. O ser humano, o homem natural, ele vive para as suas vontades, mas o homem de Deus vive para a vontade de Deus. Ele não está preso a sonhos materiais, ele não está preso às coisas deste mundo, as alegrias que o mundo pode trazer, ele não está preso a nada disso. Ele está preso a ver vidas serem entregues ao reino de Deus. Ele está preso, o prazer dele está em ver vidas sendo curadas, restauradas e libertas. Esse é o prazer do Filho de Deus, do homem de Deus, do que teve uma regeneração, do que nasceu de novo. Esse é o prazer da pessoa que está na presença de Deus, e ele se torna um reparador de brechas. Ele começa a edificar muros, ele começa a trazer proteção, ele começa a trazer estrutura, ele começa a trazer direção na vida daquele que está necessitado. E eu te pergunto, você está fazendo isso? Porque o seu chamado é esse. Não é de vir na igreja domingo, terça, quinta. Não é de somente ler a Bíblia e falar que você crê em Deus e que você tem fé em Deus. Não, Deus quer que você seja um reparador de brecha, um restaurador de vidas. Deus quer que você seja instrumento, que você se coloque na brecha, que você dê a sua vida, se necessário for, por uma pessoa necessitada. E dar a sua vida é o quê? É deixar as suas vontades. Não é morrer na cruz como Jesus morreu, mas é deixar as suas vontades, os seus sonhos, os seus prazeres mundanos, deixar, né, esse mundo de lado para viver os propósitos de Deus. Lembre, para os homens de Deus, para os filhos de Deus, quando eu falo homens, mulheres também, nós não somos dessa pátria, nós não esperamos nada dessa terra, a nossa alegria não está nas coisas deste mundo, mas naquelas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Aqui nós estamos fazendo o quê? Somente uma passagem, a qual nós temos que trabalhar arduamente, para que muitos venham desfrutar do que está prometido para mim e para você. Lá sim nós vamos ter uma vida real,
sem dor, sem sofrimento, sem aflição, sem angústia, sem pecado, sem enfermidades, sem problemas que nos tiram a paz. Lá sim nós vamos viver. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que temos que tomar a nossa missão e viver o propósito da igreja aqui na terra. Nós somos a igreja aqui na terra. A igreja não são essas 4 paredes. A igreja é eu e você. Nós somos um exército do Senhor e nós temos que guerrear. Um exército, ele não é criado só para ser treinado. Ele é criado para ganhar batalhas, para fazer missões. Um exército que fica somente dentro do quartel, ele não colhe vitórias. Ele não colhe vitórias. Mas um exército que é treinado dentro do quartel e que vai para a batalha, ele ganha vitórias. Então, seja você um reparador. Ezequiel vai falar também, Ezequiel 22:30, se eu não me engano, é isso mesmo. Vai falar também de um povo que estava vivendo totalmente contrário à vontade de Deus, de um povo que estava totalmente perdido. E o Senhor procurava ali uma pessoa que estivesse ali colocando-se na brecha para que ele tivesse misericórdia daquele povo. Mas ele fala no texto que ele não achou ninguém. Ele não achou ninguém. Ele não achou ninguém que falasse assim: ó Senhor, tem misericórdia desse povo. Ó Senhor, muda o coração deste povo, muda a mente desse povo. Ó Senhor, estou aqui, eis-me aqui, eu largo a minha vida para me colocar nessa brecha, para mim ser um intercessor, para mim ser um reparador, para mim ser aquele que vai ali e vai tampar aquele buraco ali. Eu me coloco ali na obediência, na santificação por esse objetivo. O Senhor não achou ninguém, o texto vai falar aqui, Ezequiel 22:30. Eis que busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ô gente, o que mais entristece é ver uma pessoa que se diz ser de Deus, mas que não tem amor, que não tem misericórdia, que não tem uma vida que resplandece a fala dele. Porque eu posso falar, mas as minhas atitudes é que vão testificar. Então, aquele que se diz homem de Deus e vê ali o seu próximo passando necessidade, e não é luz na vida dele, não é esperança na vida dele, não é amor na vida dele, não é consolo na vida dele, ele pode até falar, mas ele está longe daquilo que ele tem professado, daquilo que ele tem falado. Ele está longe do verdadeiro caminho, do evangelho genuíno. O evangelho genuíno, ele tem que fazer de mim e de você um reparador de brecha. Aquele que vê uma pessoa triste, vai lá e leva força para aquela pessoa. Vê uma pessoa enferma, vai lá e é a cura para aquela pessoa. Vê uma pessoa passando necessidade, é o pão para aquela pessoa. Vê uma pessoa passando por uma cegueira espiritual, ele é a luz para aquela pessoa. Ele é aquele que vai abrir os olhos daquela pessoa e vai mostrar ela uma direção certa, uma direção de Deus. Mas aquele que fecha os olhos para o problema e continua vivendo a vida dele, ele só olha para o problema dele. Ele vem na igreja, ele busca, ele louva, ele dá o dízimo, mas só olha para o problema dele. Ele só busca a solução dos problemas dele. Mas ele não serve. E quem não serve, não pode ser servido. Porque é a lei do plantio. Aquilo que você planta,
você colhe. Se você é aquele que só sabe ser servido, infelizmente, não será bem-aventurado. Mas se você é aquele que tem prazer em servir, e nem se importa se vai ser retribuído ou não, você pode ter certeza que será bem-aventurado e a sua colheita será grande. Então o evangelho é isso, é eu amar ao próximo como a mim mesmo, é eu querer o bem para o próximo como a mim mesmo. Eu não posso querer só para mim, para minha família, não. Eu não posso abrir os meus lábios para orar somente pelo que eu estou precisando, não. Eu tenho que me colocar na brecha. Eu tenho que ser o reparador. Eu acho tão bonita essa palavra, reparador, é aquele que tenta consertar aquilo que está danificado. Ele vai reparar aquele defeito. Tem tantas pessoas precisando de um reparo. A seara é tão grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores. Você tem orado pelos trabalhadores do reino de Deus? Se não tem orado, ore sem cessar, porque nós estamos precisando de pessoas que se colocam todos os dias na brecha. Que não saem de casa só para trabalhar, para levar o pão e o sustento para o seu lar, mas saem de casa para levar vidas a serem salvas e transformadas pelo poder de Deus. Quando ele levanta de manhã, o seu objetivo não é só trazer o pão para dentro de casa, só vencer mais um dia. Não, o seu objetivo é que Deus coloque alguém no seu caminho e essa pessoa encontre Jesus na sua vida, na minha vida. É assim que Deus quer que nós venhamos viver. As pessoas têm que encontrar Jesus, não é na igreja, é na sua vida, porque é você que é a igreja. É na sua vida. É na sua fala, no seu comportamento, é no seu modo de pensar, no seu modo de agir. É aí que eles têm que encontrar Jesus. Olhar para você e falar, opa, tem algo diferente ali. Isso não é normal, isso ninguém faz, isso é diferente. E aí você poder falar com toda alegria, isso é Jesus. Isso é o Espírito Santo de Deus. Porque eu entendi que eu estou aqui para servir, que eu estou aqui para curar, para libertar, para transformar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou aqui não para buscar os meus sonhos, os meus interesses, mas o interesse do Senhor, para buscar vidas a conhecer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu estou aqui para cultuar o Senhor, não só dentro da igreja, mas aonde Deus me levar. Eu estou cultuando ao Senhor. O culto não termina aqui, o culto continua. E é isso que Deus quer. Que nós venhamos edificar muros, cidades destruídas, vidas destruídas. Nós temos essa condição. Nós temos autoridade para isso. Nós temos poder sobre as nossas mãos para ser usado e não negligenciado. O Senhor nos deu dom, nos revestiu de dom, de autoridade, não para estar debaixo do tapete, não para estar debaixo do colchão, mas para ser usado para que o nome dele seja glorificado. Talvez, irmão, você pense assim, eu não tenho capacidade para isso. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Começa a pôr a mão, começa a profetizar, começa a declarar cura na vida das pessoas, começa a usar a sua mão como um instrumento de cura. Talvez, nas primeiras tentativas, o inimigo pode soprar na sua mente assim, não adiantou nada você orar, mas pela experiência que eu vivo, pela experiência que eu já passei, as coisas que eu já vivi, coloca a mão. Usa autoridade,
Use esse poder que está dentro de você, que talvez você ainda não entendeu que ele está aí. Porque a partir do momento que você confessou o Senhor, que você crê na promessa dele, que você crê na verdade dele, e que você busca servir aquilo que ele te ensina, praticar aquilo que ele te mostra, esse poder está aí. A partir do momento que você nasceu de novo, que você desceu as águas, que você teve um encontro verdadeiro com Jesus, que você nasceu do Espírito, esse poder ele está dentro de você. Começa a fazer. Se você não tiver resultado, eu paro de pregar essa palavra. Começa a fazer. Começa a pôr o pé sobre as águas, que eu quero ver se você não vai caminhar em cima dela. Não olhe para a circunstância e nem para a dificuldade. Olhe para a promessa. Às vezes o inimigo vai falar com você, você vai orar e nada vai acontecer. Eu te garanto que o Senhor Jesus vai te surpreender, porque Ele vai ver a sua ousadia e Ele vai honrar a sua ousadia. Na primeira vez que eu entendi e que eu comecei a orar por libertação, por cura, por aquebrantamento, eu comecei a me lançar. E a primeira vez que eu vi o sobrenatural acontecendo através da minha intercessão, através do poder do nome de Jesus, eu fiquei encantado. Eu vi que Deus usa o mais vil pecador, que Ele usa qualquer um que se lança aos pés dEle, que se arrepende e que busca uma nova vida e que quer dar a volta por cima e que quer ser servo verdadeiramente dEle. Ele usa qualquer um, igreja. Ele não vai usar só o pastor Raimundo, Ele não vai usar só o Claudinei, Ele não vai usar só o Alexandre, Ele vai usar você, mas é você que tem que lançar a sua mão, a sua autoridade, o seu poder. É você, não é Ele que tem que lançar isso para você, é você. Esse poder está aí dentro de você, esse poder não é seu, mas ele está dentro de você. É promessa. Vocês vão pôr as mãos e os enfermos vão ser curados. Os demônios vão bater em retirada. Vocês vão pisar em serpentes, escorpião. A igreja tem que despertar para isso. Porque nós estamos vivendo um tempo que o exército existe, mas a autoridade sendo usada são poucos. O exército existe, mas poucos estão usando o poder de Deus sobre as suas vidas. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder que há nelas. Então, conhecimento também é tudo, porque o conhecimento te encoraja. Você vai lendo promessas, você vai entendendo, você vai tendo os olhos abertos e você vai falando, não, basta eu ter audácia, eu largar a timidez, eu largar o medo, basta eu me lançar. Eu fico imaginando os discípulos ali, quando o Senhor preparou eles e mandou eles, né? Como é que eles voltaram? Quem lembra? Como é que eles voltaram da missão? Pulando de alegria, gente. Nós estamos assim alucinados com o que aconteceu. Os demônios estão sujeitando a nossa oração. O povo foi curado através de nossas mãos. É muito lindo isso, é muito maravilhoso. Mas aí o Senhor Jesus já vem com outra sabedoria que eles ainda não tinham. Ó, vocês não ficam se alegrando com isso, não. Não entrem em êxtase por causa disso, não, porque isso aí pode ser uma brecha para entrar soberba. Toma muito cuidado. Vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa tem que ser a maior alegria suas. Agora, os sinais, ele vai seguir aos que creem, é natural. E se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores da que eu faço. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você não vai transformar, como foi pregado lá na casa do Mateus, só 900 litros, né, pastor, de água em vinho, não. Você pode transformar, é muito mais do que 900 litros de água. Por quê?
Porque é a promessa de Deus, não é porque você é o bonzão, porque você é melhor, é porque existe uma promessa lançada sobre as nossas vidas. Existe essa promessa, mas pouco desfrutada. Pouco desfrutada. Imagina você entender isso. Eu posso fazer coisas além do que Jesus fez aqui na terra. Não é uma mentira, é uma verdade, porque Ele assim disse. O que está faltando em nós para começar a fazer? O que está faltando em nós? É se colocar na brecha, é se santificar, é se lançar, é se desprender das coisas deste mundo e é viver para o reino de Deus. É viver para o reino de Deus. O maior exemplo nós temos aqui na Bíblia, que os discípulos largaram tudo. É lógico que você tem o seu trabalho, mas lembra, há tempo para todas as coisas. E o primeiro lugar do seu tempo tem que ser de Jesus, tem que ser da obra, tem que ser do reino de Deus. Porque assim Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu dinheiro, Ele vai cuidar das suas coisas, e você não precisa ficar preocupado. Porque Ele vai cuidar de tudo, porque você tem cuidado dos negócios dEle. Ele vai cuidar de tudo. Seja você um reparador, igreja. Vamos reparar a vida dessas pessoas que está cheia de brecha, cheia de problema. Pessoas que estão em depressão, se matando. Pessoas que estão vivendo na ansiedade a ponto de fazer loucuras. Ele precisa do seu joelho, ele precisa do meu joelho, ele precisa da sua luz, ele precisa ver Jesus em você, para que a esperança dele volte a surgir, para que a fé dele seja renovada. Ele precisa ver Jesus através das suas atitudes. E é desse jeito que o nome do Senhor vai ser glorificado, na minha e na sua vida. Aprenda uma coisa: Jesus volta quando você perde o seu fôlego de vida. Muitos ficam esperando a volta de Jesus, mas e se você perder o seu fôlego de vida hoje? O que você teria para entregar e apresentar ao Senhor? O que você teria para apresentar ao Senhor? Quantas almas você teria para falar: Senhor, eu pelo menos uma alma eu conquistei, pelo menos uma alma eu curei, para a glória do teu nome, pelo menos por uma pessoa eu me doei. O que você teria para entregar ao Senhor? Isso não é para te envergonhar, mas é para te animar. A partir de hoje fazer diferente, começar a ser reparador de brecha, começar a encher o seu depósito lá. Juntar tesouros no reino dos céus. Tem gente juntando tesouros só aqui nessa terra. Tem do bom e do melhor aqui, mas não tem uma pedrinha lá. Não tem uma pedrinha no reino de Deus, porque só busca os seus interesses. Vamos mudar o jogo, vamos virar a chave, vamos começar a juntar mais lá do que aqui, porque o que está aqui vai ficar aqui e é passageiro. Mas o que está lá é eterno. Imagina você chegar no céu, e aí você está lá. Aí de repente chega um e fala: nossa, irmão, eu estou aqui porque Deus te usou. Aí chega outro e fala: nossa, irmão, eu estou aqui porque Deus te usou. Nossa, irmão, eu estou aqui porque Deus te usou. Nossa, irmão, eu estou aqui porque Deus te usou. Nossa, irmão, eu estou aqui porque você foi luz na minha vida. Nossa, eu estou aqui porque você pregou o evangelho para mim. Nossa, eu estou aqui porque o seu testemunho mudou a minha história. Qual será a sua reação? Agora imagina o outro lado. Você chega lá, você vê uma pessoa que tem essa recepção. E você não vê ninguém chegar para você e falar: você me ajudou. Você foi luz na minha vida. Seria muito triste, né? Então dá tempo. Dá tempo para mim e para você.
Dá tempo para você começar a ser esse restaurador, a ser esse que está com a colher ali na mão e está ali tampando brecha, que está com a espada na mão e está ali, ó, sendo bênção na vida das pessoas. Quando Abraão foi chamado, o que o Senhor falou com ele? Se tu uma bênção. Nós temos que ser a bênção na vida das pessoas. Nós temos essa obrigação de sermos a bênção na vida das pessoas. Quando eu subo aquele monte, irmão, eu não busco nada para mim. Quando eu estou em jejum, não busco muitas coisas para mim, não. A única coisa que eu busco para mim, sabe o que é? Misericórdia. Eu busco a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Isso eu busco. Porque eu preciso dela todos os dias. Todos os dias. Mas quando eu estou guerreando, muitas das vezes eu estou buscando para o próximo. Eu entendi que se eu buscar para o próximo, o Senhor vai ter prazer em fazer na minha vida. Então mude a chave. Se você não tem buscado pelo seu próximo, comece a dar a sua vida pelo seu próximo, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando no seu coração e que você saia daquela porta para fora com esse objetivo. A partir de hoje, eu vou restaurar brechas. Eu vou me colocar na brecha. Eu vou ajudar pessoas. Eu vou alimentar pessoas. Eu vou ser instrumento de cura na vida de pessoas. Eu vou alimentar os famintos. Eu vou ser esperança na vida das pessoas. Porque o que está em mim vai fazer a boa obra através de mim. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?